bom dia! É mais um dia, já está a começar. Acorda o teu cru, acorda o teu bairro que vai começar o Tertúlias Espaciais, o único podcast do género na lusofonia e arredores. O podcast do GGPN, o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, tutelado pelo MINTICS, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. A voz você já conhece, Gilberto Gomes, o Giberé do satélite, a voz autêntica que você pode confiar. Então, não perca mais tempo, comece já agora a partilhar este link. Se ainda não nos segue, faça um gosto na nossa página, liga o sininho para que não percas nenhum episódio. E também é importante, o último pedido na verdade é partilha, por favor. 3, 4, 5, 10 pessoas, partilhe com mais gente para que mais pessoas possam ter contato com este conteúdo único na região. Então, nós hoje vamos falar, estamos no âmbito da Semana Mundial do Espaço ainda, oficialmente terminamos ontem, dia 10, mas as atividades continuam e esse podcast ainda está neste âmbito, porque como sou dizer, até o lavar dos cestos ainda é a vindima. Então vamos continuar a celebrar as conquistas da ciência e da tecnologia espacial sob o lema O Espaço e as Alterações Climáticas. Hoje falaremos sobre a importância dos satélites na medição dos parâmetros meteorológicos e como é que isso influencia nas projeções climáticas. Vamos tratar de questões como o papel dos satélites na meteorologia, mudanças climáticas e projeções, e mais fundo ainda, nós vamos falar do clima de Angola para os próximos 70 anos. Está muito interessante, está? Então partilha, por favor, partilhe este link, ainda só estamos a começar, partilhe este link com o maior número de pessoas para que o Facebook e o YouTube possam perceber que é um conteúdo importante e mais pessoas possam ter acesso a este material. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, temos uma questão de curiosidade. Sabia que o espaço desempenha um papel muito importante no monitoramento do clima? E mais importante ainda, na projeção das mudanças climáticas que teremos de enfrentar nas próximas décadas. Sabia disso? Não sabia? Então, mais uma vez, partilha este link, ok? Eu já comecei a partilhar mais cedo, porque disponibilizamos o link mais cedo. Por favor, partilhe você também. Então, para que mais pessoas possam aprender sobre os satélites, que são ferramentas indispensáveis para a meteorologia moderna. E por falar em modernização, o INAMET, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola, está empenhado num projeto de modernização global. Isto no sentido de uma melhor proteção das pessoas, um melhor apoio aos principais setores econômicos e uma monitorização eficiente das alterações climáticas que podem acontecer no nosso país, Angola. Dito isto, vamos à apresentação do nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Isildo Ntemo Gomes. É meteorologista, é chefe de departamento de investigação aplicada à meteorologia e clima no Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET. Engenheiro Isildo, muito bem-vindo ao Tertúlias Espaciais. Muito obrigado, engenheiro Gilberto. Muito obrigado e quero já saudar a todo quanto nos ouvem e nos assistem. Espero que passamos aqui uma hora ou 1h30 de bons ensinamentos e de boa discussão e de bom debate. Ok, me caça e sucaça, fica à vontade. Muito okay. Obrigado, mais uma Está vez. Em casa, somos tutelados pelo mesmo órgão, Okay. Portanto você é meu irmão, filho de outro pai, do mesmo pai, né? Isso aí, é isso aí. Então, estamos em casa, vamos falar um pouco, pode nos contar um pouco mais sobre o seu papel no INAMET e como é que o seu trabalho está relacionado, se conecta com a questão das mudanças climáticas? Ok, eu no INAMET já estou há 6 anos. Há 6 anos, como bem disseste, eu sou meteorologista e também sou climatologista, especialista em clima e também tenho uma formação em Sistema de Informação Geográfica, que são SIGs. Então, atualmente, eu coordeno, chefio, né, o Departamento de Investigação Aplicada à Meteorologia e Clima. E, como bem diz o nome, é uma investigação aplicada à meteorologia e clima. Realmente, o meu departamento é o departamento responsável, então, para as previsões climáticas, em que as mudanças climáticas estão inclusas. Muito bem. Então, vamos entrar um bocadinho na temática, a importância dos satélites, ou melhor, o papel dos satélites na meteorologia, né?
e vamos adentrar sobre a questão da importância dos satélites no monitoramento do clima. Como é que os satélites contribuem para a medição dos parâmetros meteorológicos? Quando estamos a falar de parâmetros meteorológicos, estamos a falar de temperatura, umidade, dos ventos, não é? E como é que os satélites contribuem nesta medição dos parâmetros? Olha, falar nesse satélite realmente é crucial. Ele é muito crucial porque ele nos ajuda a monitorar esses padrões, ou esses parâmetros que são temperatura, precipitação. E também não só, ele também nos ajuda então a fazer o estudo, não é, das mudanças climáticas. Como é que ele nos ajuda então a fazer essas medições? Nós temos diferentes tipos de estações, em que essas estações são estações meteorológicas, elas podem fazer as observações, as coletas. Então, onde há escassez de estações, onde não podemos medir os parâmetros, então os satélites eles podem muito bem fazer esse trabalho. É como os satélites de comunicação, né? Ali onde não tem fibra óptica, não tem micro-ondas, nas zonas cinzentas, aí aparece o satélite de comunicação para dar cobertura, não é, a estas zonas. Então o satélite de meteorologia vai cobrir esses espaços cinzentos onde não tem as estações terrenas. É isso aí, é isso mesmo. Ela cobre porque dentro das satélites nós temos dois tipos de satélites meteorológicos, que temos aí o satélite da órbita polar, em que ele faz então aí o movimento é norte-sul, okay. E temos o satélite geoestacionário, né, que ele fica aí no Equador estacionário. Então, o satélite da órbita polar, ela realmente é que cobre toda a Terra, então ela nos permite assim então ter a cobertura da nuvem, ter os dados de precipitação, ter os dados de temperatura e tudo quanto são informações que nós precisamos do que são os parâmetros e nós não temos medições, não temos instrumentos no local. Esses satélites então conseguem nos dar essas informações. Quando nós estamos a explicar a questão das órbitas, nós fizemos assim. O que é a órbita? Né? É o percurso que um satélite faz. Por exemplo, quando se faz a órbita polar, falou norte-sul, é imaginar que esta é a Terra, não é? E ele vai fazer esse trajeto. Não é? Exato. Vai fotografando a Terra nesta direção. No geoestacionário, que está a 36 mil km da Terra, não é fixo, porque está na mesma velocidade de rotação da Terra, então ele vai monitorar a parte toda ligada ao Equador. É isso aí, né? É isso aí, porque ela é que faz, na verdade, o monitoramento contínuo específico de um determinado ponto. Ok. Muito bem, sim senhora. Então, esses são os tipos de satélites, em termos de órbita, os tipos de satélites meteorológicos usados atualmente, quais são e como é que eles funcionam? São esses que nós usamos. São os de órbita polar e o de geoestacionário. Ok, já explicou aqui como é que eles funcionam para coletar os dados. Então, que diferença os satélites trazem em relação aos métodos tradicionais de medição? Há um exemplo que uma vez o engenheiro Rui Santos da Sistec falou que quando era mais novo ele via o pai dele aí no meio da fazenda numa caixinha, tomava nota de uns dados e depois levava na rádio. O que era aquilo? Ele depois descobriu que eram estações meteorológicas. Funcionava assim, e como é que funcionam hoje a questão das coletas de dados das estações meteorológicas? Olha, falando em estações meteorológicas, nós temos dois tipos de estações. Temos as estações manuais e temos as estações automáticas. Quando falamos em tradicional, em meteorologia, estamos a nos referir em estações manual. Aquilo que era o observador, tinha que chegar até a estação, pegar os instrumentos e ler e apontar. Já hoje temos aí as estações automáticas, que automaticamente ele tem em forma de um servidor, não é, que é o Datalog. Ele obtém essas informações automaticamente ele lança então nos servidores, pode ser computadores, como aquilo que nós chamamos da base de dados, né? Gestão de base de dados. Então essas estações têm essa responsabilidade. Agora, já com o satélite, é isso que eu acabei de explicar. Temos essa vantagem porque é bem sabido que há locais, se calhar, que temos difícil acesso e dificilmente vamos conseguir, se calhar, montar, seja uma estação automática ou seja uma estação manual. Então, com os satélites, nós conseguimos então obter essas informações, mesmo não tendo aí uma estação. Ok. Muito bem. E pode-nos dar exemplo específico de como é que os dados de satélites são usados para prever eventos extremos como secas e enchentes em Angola? Olha, dentro dos dados, nós temos diferentes tipos de fontes.
E essas fontes é dados pelos satélites, porque nós temos uma fonte que é bem conhecida na meteorologia ou no clima, que é o CHIRPS. O CHIRPS é um tipo de dados, é quase global, ela não é totalmente global, ela é quase global, porque nela é uma junção de dados observados, que é in situ, dados observados, e dados de satélites. Essa informação do CHIRPS, ela tem aí uma resolução espacial de 5 km, ela basicamente reflete a realidade. Com esses dados, nós conseguimos então montar ou produzir mapas, produzir gráficos e conseguimos então delinear ou notar ou responder zonas em que nós achamos que está a haver mudanças, zonas em que nós achamos que está a haver enchentes e como não só, com os satélites nós podemos também fazer o rastreio então de eventos severos. Essa é uma das grandes vantagens também que tem satélite. Com satélite nós conseguimos fazer aquilo que chamamos de monitoramento de eventos severos, porque há satélites já que eles conseguem então nos dar a evolução do sistema. E é um exemplo agora que estamos aqui, o que passou lá, acho que é a Califórnia, nos Estados Unidos, o furacão Milton. Sim. Estavam fazendo o monitoramento, como é que ele está a evoluir. Então os satélites nos dão realmente essas informações. E nesse caso do furacão Milton, os satélites jogaram um papel muito importante no sentido de prevenção. Fala-se hoje que na Califórnia morreram 23 pessoas. Imagino que se não tivéssemos a tecnologia de satélite, os danos, quer de vidas, quer materiais, seriam estrondosos, não é? Seria pior. Seria pior. Seria pior. Ok. Então, e nós cá em Angola, como é que estamos a usar estes satélites para poder prever esses eventos, como enchentes, as secas, em termos práticos? Por exemplo, nós tivemos e continuamos a viver a questão da seca no sul de Angola. Exato. Não é? Como é que o INAMET tem apoiado, não é? Tem produzido, na verdade, informação para apoiar as pessoas, como o Serviço de Proteção Civil, que na verdade são vossos parceiros, para poder ter noção antecipada do surgimento desses acontecimentos. Olha, como acabei de explicar há bocadinho, com esse satélite nós conseguimos fazer o rastreio dos eventos severos. A partir no INAMET, isso já mais no âmbito da previsão do tempo, porque estamos aí a dizer, temos previsão climática e temos a previsão do tempo. Ok, é importante diferenciarmos tempo e clima, né? Qual é a diferença? Exato. Na verdade, aqui é que há a grande ambiguidade. O tempo é aquilo que está a se ver agora, o momento. Okay. O que está acontecendo agora, o que estamos a sentir agora é o tempo. Okay. Já o clima é um período longo de 30 anos, a média disto que estamos a sentir. O que é que estamos a sentir de concreto? A temperatura, o vento. Então, a média de 30 anos do vento é que dá, então, o chamado o clima. Uau. Então, naquilo que é o tempo, naquilo que é a previsão do tempo, no INAMET, nós temos satélites, porque nós temos que trabalhar com satélite, porque satélite nos fornece a cobertura de nuvens, para que um meteorologista prevê que tipo de nuvem podemos esperar, se é uma nuvem baixa, um scarter, uma nuvem de desenvolvimento vertical, como nuvens com CB. Satélites nos dão essa cobertura dessas nuvens. E com essas nuvens, nós conseguimos realmente responder zonas em que nós estamos a prever, ou podemos prever, então, chuvas, e como não só, e zonas onde também podemos prever as secas. E com o satélite, não só também, nós temos um produto que nós chamamos, em inglês é SPI, mas é um desvio, na verdade é uma anomalia, ele é uma anomalia padronizada, é um índice de anomalia padronizado, ele nos dá, na verdade, quantidade de chuva, onde haverá excesso, onde haverá escassez de precipitação. Então, com os satélites que eu acabei de dizer, com diferentes tipos de dados ou modelos também que existem, conseguimos então também obter essas informações, que podemos então aí acudir à parte da seca, podemos acudir à parte da energia e água e por aí fora. Nessa questão do impacto das alterações climáticas, quais são os principais impactos que o país já enfrenta naquilo que é o vosso trabalho do dia a dia? Onde é que mais incide a questão das mudanças climáticas no nosso país? Olha, falando em mudanças climáticas no país, é pertinente, mas aqui também temos que ter aqui um bocadinho de atenção, porque a mudança climática é aquilo que eu acabei de explicar. O que é o clima?
acabei de explicar que é um período longo de 30 anos, a média, do parâmetro, que é o elemento climático, o elemento meteorológico. Então, esses elementos ou esses parâmetros, se mudar daqui a 30 anos, então estamos perante a uma alteração climática. Ok. Agora que eu falo, desculpa cortar, só para esclarecermos alguns, porque há uma discussão, qual é o termo correto a usar? Alteração ou mudança, né? Alguém disse, o clima não muda, o clima não muda, não se pode falar em mudanças climáticas, temos de falar de alterações climáticas. Na verdade, qual é o termo correto que devemos usar? Alterações ou mudanças climáticas? Há diferença, não há? Olha, na verdade não há diferença naquilo que é o português. Estamos a dizer é sinônimo, não é? Alterar, mudar, não há essa diferença. Então, podemos usar a mudança como podemos usar alterações. Só que naquilo que é a parte técnica ou naquilo que é o comum em climatologia, então muitos usam mudanças climáticas. Preferem não usar a palavra alterar ou usar mais as mudanças climáticas, mas não há diferença. Ok. Então, nessa questão das projeções climáticas, como é que os dados fornecidos pelos satélites ajudam a fazer essas projeções climáticas? Por exemplo, podíamos explicar o processo de transformação de dados meteorológicos em dados climáticos? Exato. Como eu estava aqui a explicar, então nós temos os dados que são meteorológicos, aqueles dados que nós vamos coletar no tempo. Esses dados vamos criar ou vamos produzir uma média de 30 anos que nos dará dados climáticos, que será o clima. Com esses dados, o que é que fazemos com esses dados? Com esses dados, nós estamos aí a responder o clima de uma dada região ou como é que poderá mudar o clima de um parâmetro. Uma vez que nós temos os satélites nós aqui acabamos de dizer que eles nos fornecem, na verdade, os padrões, a mudança de temperatura, nos fornecem os níveis de precipitação. Então, nós podemos, na verdade, obter informações onde não há estações, pegarmos então esses dados de satélites, de diferentes fontes de dados, pode ser um CHIRPS, pode ser um ERA, não é? Então, nós podemos então trabalhar esses dados com um período de 30 anos e aí a gente vai ver como é que ela está a mudar. Depois de pegar esses dados, transformar ele naquilo que é dados climáticos, então a gente vai comparar. Como é que a gente vamos conseguir detectar aqui, dizer que não, realmente que está a haver uma mudança climática? Neste aqui, é no parâmetro. Se nos últimos 30 anos o parâmetro mudou, naquilo que é, se a precipitação, se antes chovia muito, vamos supor, no mês de março, e nos últimos 30 anos, agora está a chover mais no mês de abril, então aí houve uma mudança de clima, quer dizer, naquilo que é o parâmetro precipitação. E nisto aqui, eu me lembro, e estive a falar com alguns agricultores, parece que em Angola já houve mesmo essa mudança, porque os nossos agricultores, infelizmente, ainda fazem uma agricultura baseada em dados autóctonos, ou seja, daquilo que é a experiência vivida pelos antepassados, e fazem o plantio nas mesmas épocas. Houve alturas em que, pronto, era o momento de semeadura, fez-se o trabalho todo, colocou-se as sementes e não choveu. Okay. Não é? E, por exemplo, temos a questão do abril deste ano, que não teve as chuvas esperadas e houve muitas percas por parte dos nossos agricultores, não é? Isso. Quanto a este exemplo, é um exemplo realista, porque mesmo eu em particular, estou a fazer um trabalho naquilo que é a província de Luanda, detetei que nos últimos 30 anos a província de Luanda tende a aumentar o nível de chuva naquilo que é o anual. Quer dizer, nós temos aqui separar as séries. Nós temos o que é o anual, temos a escala anual, a escala mensal, a escala diária, a escala trimestral. Então, essas escalas carecem de estudo. Pode mudar numa escala trimestral, mas pode não mudar numa escala anual. Por exemplo, naquilo que é a província de Luanda, numa escala anual, talvez mudança de precipitação. Quer dizer, fazendo uma comparação dos últimos 30 anos, Luanda está a chover muito, naquilo que é o anual. Se a gente ir na escala mensal, veremos que Luanda chove mais no mês de abril e nos meses de março. Já houve anos mais anteriores em que o março era o mês mais chuvoso. Hoje, Luanda,
o mês de abril é o mês mais chuvoso. Então, aqui sim começamos a notar essas mudanças. Quer dizer, que talvez realmente é a mudança. E como não são naquilo que é a temperatura. Hoje, naquilo que é a temperatura tende a aumentar cada ano que passa. Quer dizer, a temperatura, naquilo que é a escala trimestral, a escala anual, tende a subir. Quer dizer que a temperatura é um dos parâmetros que mais evidencia as alterações climáticas, porque em todas as escalas, seja a escala anual, como a escala trimestral, ele mostra esse aumento da temperatura, sempre em comparação com os últimos 20 anos, porque para nós detectarmos ou para nós dizermos que não estamos perante uma mudança climática, há que ter um referencial. No caso da temperatura. Também há que ter um referencial. Ou seja, como um organismo vivo, que nem nós, se tivermos febre, se a nossa temperatura aumentar, é sinónimo de que alguma coisa internamente não está bem. Exato. Então, com a Terra, a mesma coisa. Se a temperatura da Terra aumentar, né, o resto do ecossistema desestabiliza, é isso? Ela pode não ser o resto, porque nós temos aqui duas questões em discussão. Nós temos o aquecimento e temos a mudança. Ok. Exato. Temos o aquecimento global e temos a mudança. Okay. Quando estamos a referir em aquecimento, é apenas a temperatura. Estamos a olhar o parâmetro apenas temperatura. Quando estamos a referir à mudança climática, estamos a olhar todos os parâmetros. Estamos a ver a precipitação, estamos a ver o vento, estamos a ver o... Então, nisto aqui é aí onde nós, digamos sempre, temos que ter atenção. Talvez estamos em presença de um aquecimento global, mas não é bem a mudança climática. Exato. Mas quando estamos em parente de um aquecimento global, então automaticamente evidencia alterações climáticas naquilo que é o parâmetro temperatura. Agora, o parâmetro de precipitação, o parâmetro vento. Então, essa aqui é a necessidade dos satélites naquilo que é locais em que nós queremos fazer esses estudos, em que não há dados. Então, com esse satélite, nós conseguimos ter todos esses parâmetros, todos esses dados e, então, produzir os dados climáticos. Assim, nós conseguimos responder o que são as mudanças climáticas, está a haver a mudança ou não está a haver a mudança, em que escala é que está a haver essa mudança. Ok. Falamos dos dados, ainda na questão dos dados coletados, há depois um tratamento. Falamos que recolhem os dados meteorológicos para criar, então, os dados climáticos. Quais são os maiores desafios que se tem a usar os dados de satélite para fazer previsões climáticas a um longo prazo? Exatamente. Boa questão. O grande desafio, o tratamento dos dados, quando estamos a referir ao tratamento de dados, é pegar os dados. Um dos grandes desafios está na validação daquilo que são os dados de satélite. Não podemos esquecer que não são os dados observados diretamente. Que esses aqui são os dados estimados. Os satélites nos dão aquele que chamamos de dados estimados. Esses dados estimados tem vezes que não condiz com a realidade. Por isso que existem N fontes de dados em que os climatologistas ou os meteorologistas ele fazem um estudo de qual é a fonte de dado que vai de acordo com a realidade do país. Porque nós temos dados observados, o país tem estações. Tem estações. Essas estações fornecem dados. Nós temos esses dados. Com esses dados, nós conseguimos então fazer a validação com os dados do satélite. Então, uma vez que são dados de satélite, não condiz muito com a realidade dos dados. São dados estimados. Então, nós temos que fazer primeiro o controle da qualidade desses dados. O controle da qualidade é como dizer que estamos a fazer a validação desses dados. Temos que ver se esses dados realmente está a acompanhar o padrão daquilo que são os dados observados ou não. Então, esse é um dos grandes desafios, porque os dados satélites eles não refletem diretamente aquilo que é a realidade. Então, nós temos que trabalhar os dados, fazer o controle de qualidade, validar os dados e depois, assim, então, emitir os produtos climáticos. Ou seja, tens uma que usas os satélites para fazer detecção remota a larga escala. Isso. E depois tens de validar com os equipamentos in situ. Isso. Para poder, então, aproximar e chegar à realidade dos fatos. Ali onde não tem estações, os dados de satélite são tidos como os dados reais, vamos assim dizer, né? Não tendo outra forma para validar a qualidade dos dados de satélites, como é que se orientam? Exato, aí está. A grande vantagem é que já temos dados
das estações. Se porventura eu pegar um dado de uma fonte, eu vou trabalhar com ele, com os dados que já temos. Vou validar. Se eu achar ou notar, ok, esses dados estão a condizer com a verdade, o padrão está aí. Por exemplo, naquilo que são os últimos 30 anos, que está a vigorar aqui no 21/2020, eu sei, ok, que a chuva começa em setembro, termina em maio. Não, a província X, a chuva começa mais em outubro, ele termina no mês de março. Eu vou pegar aqueles mesmos dados, mas já de satélite, da mesma província e o mesmo local, eu vou comparar. Se porventura eu notar que não está a acompanhar um padrão, claro que ele pode subestimar, os valores podem ser elevados, como pode ser um valor mais reduzido daquilo que é a realidade, mas se eu notar que não, que ele está a acompanhar o padrão, então para o clima este aqui é o necessário, é acompanhar um padrão, porque eu vou conseguir realmente dizer, com os dados de satélite, como os dados normais, que o mês mais chuvoso é o mês de novembro, suponhamos, naquela estação ou naquela província. Então, com esse estudo, eu tenho a confiança de que esses dados estão a representar a realidade. Pronto, mesmo em locais em que não há estação, eu tenho a confiança de trabalhar com esses dados. Ok. E todo esse processamento é feito por pessoas ou aí já temos o que está em voga, a questão da inteligência artificial? Então, há algum automatismo ou é mesmo um trabalho manual ainda em que tem de haver homem para poder então definir ou avaliar a qualidade desses dados? Sim, na verdade aqui tem um homem e também tem a automação, não é? Porque hoje agora a metrologia está muito avançada naquilo que é a programação. Nós trabalhamos com N linguagem porque há dados que nós não conseguimos obter em forma de Excel. Há dados que nós conseguimos ter em outros formatos, como um formato NetCDF, um formato grid, então nós temos que fazer o tratamento desses dados. E às vezes o tratamento desses dados é mais usual, é mais feito com mais eficácia ou mais rapidez naquilo que é então a automação. Dados ou programação, né, linguagem da programação, pegamos os dados, levamos aos softwares, então nós fizemos os tratamentos. Aqueles dados que nós conseguimos então em formato Excel, aí sim, aí nós conseguimos fazer manualmente, como também levar o mesmo dado para alguns softwares. Então aqui em suma trabalhamos dessa forma. Podemos trabalhar de forma manual, como podemos trabalhar de forma automatizada. E até que ponto nós podemos confiar nessas projeções, sendo elas a longo prazo? Não é porque escapa-me agora o dado, mas é até onde eu sei, prontos. As projeções climáticas têm muito mais, consegue-se ter mais certeza a um certo período. Ou seja, consoante o tempo vai passando, há aqui algumas incertezas, né? Não se consegue afirmar categoricamente. Dizer que Luanda vai chover nos próximos 7 dias, isso aí hoje consegue-se. Exato. 14 dias já é meio duvidoso, né? Então, como é que se consegue então aferir isso, né? Como é que se consegue ter confiabilidade nesses dados, nessas informações, nessas previsões? Olha, por isso que nós estamos aqui a nos referir em projeções, porque nós temos aquilo que é a previsão, né? Nós temos aquilo que são os cenários, nós temos aquilo que é as projeções. Previsão, deixamos lá. Temos as previsões, temos os cenários. Temos os cenários e temos as projeções. Todas essas são as ferramentas que nos possibilitam então nos fazer os estudos de alterações climáticas. Previsão é aquilo que nós estamos aqui a dizer. Estamos a prever algo daqui a um curto prazo. Mediante os modelos estudados. Exato. Okay. Provavelmente em 3 meses, 3, 5 meses, aí sim já estamos naquilo que é a previsão. Logo aqui temos a previsão meteorológica, que falamos há um bocadinho do tempo, daqui a um dia, nos próximos 2 dias, nos próximos 3 dias, nos próximos 5 dias, essa é a previsão do tempo, que é a previsão meteorológica. Aquilo que é o mensal, aqui a escala mensal, a escala trimestral, essa é a previsão climática, porque aqui ainda há uma confiabilidade. Quando já começamos a entrar naquilo que são 1 ano, 2 anos, previsão de 3 anos, aí já estamos a ver projeções. Por isso que o que é que a confiabilidade? A incerteza? Não, claro, nós estamos aqui projetar. Não estamos aqui a dizer que estamos a prever.
para que haja confiabilidade e certeza, nós temos que prever. Ou seja, há a diferença entre previsão e projeção. E projeção. Okay. Projeção, na verdade, o que acontece? Projeção, ela vem daquilo que são os cenários. Os cenários é de acordo com os dióxidos de carbono, não é? As queimadas. Então, com estes dados, é nesses dados onde a gente, ou onde o clima produz aquilo que é projeção climática. Porque com os modelos, os modelos nos dão os dados. Temos uns dados que são o que nós chamamos de referencial. Esse referencial, o satélite nos dá esses dados. Temos esse referencial. Com esse referencial, com os dados dos cenários, então nós conseguimos então aí produzir o que é a projeção climática. O que é que a projeção está a dizer? O que é a projeção? Interpretação da projeção é dizer assim, ok, eu estou a projetar que daqui a 50 anos, ou daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que naquele local vai aumentar a temperatura. Se vocês continuarem a fazer o que estão a fazer, então vamos ter este cenário, ou vamos ter essa projeção. Que essa projeção amanhã vai se tornar uma realidade e vai se tornar uma previsão. Yeah. Então ela funciona mais ou menos assim. Quer dizer, a projeção é como se fosse recomendar, dizer, calma aí, nós estamos aqui a trabalhar, estamos aqui a cavar, esse esforço ou esse trabalho que estamos a fazer, ela está a prejudicar alguma coisa. Se nós continuamos a cavar, vamos chegar até o fundo. É como se fosse uma projeção. Eu estou aqui, estou num metro. Se eu continuar a cavar com a velocidade que eu estou, então há uma projeção de eu ir para 5 metros. É isso que eu quero. Quero chegar até 5 metros, quero chegar até 10 quilômetros. Então, se eu continuar... 5 metros em X tempo. Então, se eu continuar com essa velocidade, então eu vou chegar até 10 quilômetros. É isso que eu quero? Não, nesse momento eu vou parar. Em vez de eu fazer isso com muita rapidez, então posso fazer com aquela lentidão ou parar. Daí então a questão dos conselhos do não abate de árvores, não é? Da questão do não abate de árvores, do cuidado do reflorestamento, a questão da diminuição das emissões de gases de efeito estufa e pronto, vamos agora no emissões zero, não é? Esses programas todos visam no sentido de mitigar esses efeitos ou então anular essas previsões ou projeções. Exato, porque disseste muito bem, essas emissões elas têm impactos e esse impacto reflete a atmosfera. Quer dizer, a atmosfera ela recebe isso, quer dizer, tudo quanto é feito na atmosfera ela recebe como se fosse a inércia. A atmosfera trabalha muito com a inércia. Se você não mexer, ela continua do jeito que ela está. Se você mexer, mesmo só tirando uma, ela vai sentir que aqui alguma coisa foi tirada. É como as árvores. Num local onde há maior volume de árvore, uma arborização, você matar toda ela, porque naquele local você mudou o parâmetro, mudaste o padrão da temperatura, automaticamente vai mudar o padrão da precipitação, como poderia mudar o padrão da umidade. Então, é esse impacto que faz com que tudo isso mude. Então, a projeção climática, ela tem essa visão. Aqui mudou por quê? Mudou porque tiramos aí a arborização e matamos aí as árvores. Então, vou fazer um estudo, o climatologista vai fazer um estudo daquele local, daqui a 30 anos, o que aconteceu? Mudou a temperatura, aumentou. Estes dados, eles quando vão, então cria-se o cenário, e o cenário tem alguns modelos. Estes modelos é que o climatologista pega nesses modelos com os dados, pode ser in situ ou os dados já estimados dos satélites, então conseguimos ter o referencial e trabalhar com esses dados conseguimos ter a projeção. Logo vamos ter a noção, ali houve um aumento porque alguém aí mexeu nas árvores. Então, se a gente continuar a mexer as árvores, então vamos ter um cenário similar a este. Estamos a projetar que aqui tenha aumento de temperatura ou tenha aumento de cheias, mais dias de cheias, mais eventos significativos, mais eventos severos. Então, quando isso acontece ali,
Então nós estamos aí a projetar e mostrar, ou vamos parar, ou vamos continuar. Por isso que falando da projeção, se é uma incerteza, não, a projeção não é bem incerteza porque não estamos perante a uma previsão. Ela apenas está a alertar em que o que está a ser feito, este aqui é o resultado do impacto. Ok, muito bem. Nós vimos o INAMET aqui a melhorar significativamente nos últimos tempos a qualidade da informação que dá. Exato. Lembramos-nos nós e gozávamos, e acredito que muitas das pessoas lá em casa também já usou a expressão INAMENT. esses do INAMENT dizem que vai chover e não chove, não é? Porque o que acontece? A previsão em Luanda vai chover, e Luanda tem a sua extensão, e chove em Viana e não chove no Kazenga. Não é? O que é que se devia, não é, a esse facto? E o que é que foi feito para alterar esse cenário hoje que as previsões estão muito mais apuradas e pronto, e vimos nos testemunhos na abertura da Semana Mundial do Espaço que vários setores como a proteção civil, a aviação, os transportes, a elogiarem esse trabalho que está a ser feito pelo INAMET nos últimos anos. O que é que aconteceu no INAMET que melhorou significativamente a qualidade dos dados fornecidos? Bom, na verdade, nós como funcionário do INAMET, nós temos essa informação que o pessoal chamava INAMET, mas na verdade não é bem INAMET. O que acontece é o que acontecia é o seguinte. Era a falta de comunicação. As previsões do INAMET, o INAMET diz assim, probabilidade de chuva em alguns municípios. Quer dizer que, se porventura cair em Luanda, cair em Viana, e não cair, suponhamos, em Kazenga, o INAMET não mentiu. O INAMET acertou. Mas, claro, o que o povo aqui queria é naquilo que nós chamamos de abrangência. Aí nós sim, aqui consigo entender que é abrangência. Mas naquilo dizer que não, INAMET, não é bem INAMET. Quer dizer que a comunicação é que não fluía, ou o público em geral é que não conseguia interpretar muito bem aquilo que era a previsão do INAMET. Claro, nós estamos aqui, temos que realmente admitir que houve essa melhoria. Nós estamos num programa de modernização e esse programa de modernização trouxe grandes ganhos ao INAMET. Olha, que hoje nós temos um modelo regionais, porque as previsões, os modelos também impactam, também influenciam. Tendo um modelo global, e tendo um modelo regional, e tendo um modelo local, os resultados não serão diferentes. Porque nós estamos aqui a falar numa escala, de uma resolução temporal, numa resolução espacial. Naquilo que é um modelo global, pode ter uma resolução espacial de 25 km. Naquilo que é um modelo regional, podes ter uma... Eu até entendo a resolução espacial. Em miúdos, como é que seria isso? Eu estou aqui a tentar ver como é que as pessoas entenderiam essa questão da resolução espacial. Na verdade, o que acontece? Como são dados, modelos, basicamente estamos a falar aqui em satélites. Okay. Que basicamente são estimação, mas a estimação, até a estimação do monitoramento e até a estimação daquilo que é a previsão. Tens um ponto, nesse ponto, suponhamos nesse ponto, eu quero dados de um ponto, do ponto, mas naquilo que são as resoluções desses dados, é como se fosse, há pontos em que os dados mostram uma maior resolução e há modelos em que os dados mostram uma menor resolução. Okay. Então, quanto menor é o valor da resolução, maior não é o grau de acerto, mas maior é a representação do local. Então, hoje nós estamos munidos de todos esses modelos. Nós temos modelos regionais em que nós podemos muito bem lá ir e ver os produtos que lá estão a ser fornecidos e também há agora também outros produtos como as estações. Noutra hora nós tínhamos, vejamos, hoje o INAMET está com mais de 30 estações meteorológicas automáticas que está distribuído em todo o país. Quanto maior você tem dados meteorológicos, dados observados,
maior também será o teu grau de acerto, porque os modelos também são alimentados com esses dados. Então, o aumento de estações dá mais ênfase naquilo que são os estudos. Exato. Há mais estudos. Pois, e nisso aí nos remete àquela questão de que dizem alguns agricultores que em Angola nós temos microclimas, temos vários microclimas, ou seja, há aqui de regiões em regiões, né, às vezes separadas não por muitos quilómetros, vais encontrar climas diferentes. Né? Como é que, pronto, conseguiu-se mapear e se consegue saber onde é que estão esses microclimas? Quando estamos a falar em microclima, estamos a nos referir naquilo que chamamos de clima local. Nós temos, existe, quando estamos a elaborar a previsão, seja a previsão meteorológica como a previsão climática, nós nos baseamos sempre naquilo que são os sistemas, ou os fatores. Nós temos os elementos climáticos, o elemento meteorológico, que acabamos aqui de explicar, que são a precipitação, a temperatura, mas diante dela também temos um fator que determina as mudanças, como é que eles vão se comportar. E esses fatores, nós temos os fatores regionais, temos os fatores global e temos os fatores local. Quando estamos a falar em fator global, estou a me referir aqui naquilo que é o mais famoso, né? Estamos a falar do ENOS, o fenômeno El Niño, La Nina. Esse é um fator global que ele influencia, então, o padrão de precipitação e temperatura ao globo todo. Quando estou a me referir em fator regional, eu vou dar o exemplo mais prático, que é as brisas, ou o continente, o mar, a maritimidade. Ela também influencia naquilo que é o padrão dos elementos meteorológicos. Então, quando estou a me referir naquilo que é o relevo está a me referir naquilo que é o local. Quer dizer que, vou dar um exemplo. Na província onde há montanhas, o tipo de precipitação aí é a precipitação de relevo. Quer dizer que lá há mais chance de ter chover muito, naquilo que é a quantidade, do que no local onde há planície, onde não há relevos. Então, aqui é onde o agricultor diz em microclimas. Quer dizer que cada local, ou cada província, cada região, ela também tem o seu comportamento. Quer dizer que estamos aqui a falar o fator latitude, o fator espaço, onde situa-se essa província. Então, ela é influenciada por aquilo que é os fatores locais. Ok. Vamos então entrar no grande subtema de hoje, que é o clima de Angola para os próximos 70 anos. Né? Então, com base nas projeções atuais, como será o clima de Angola nos próximos 70 anos? Olha, aqui... Só antes de irmos à resposta, queríamos só garantir que os nossos internautas estejam a nos assistir e a dizer que podem colocar as suas questões. Eu tenho aqui aberto o YouTube, ok? Então, se quer ver a sua resposta, se tem alguma dúvida, por favor, coloque aqui no chat para que o nosso convidado, o engenheiro Isildo Gomes, possa responder à sua questão e continuamos assim a nossa conversa. Sim, engenheiro, faz favor. Olha, aqui, quanto o que é a previsão, a mudança climática, não é em Angola, não é? É isso. Sim, a previsão Pronto, com base nessas projeções feitas, já nos explicou aqui sobre a questão das projeções, e com base nessas projeções que foram feitas, essas projeções atuais, estamos a perguntar como será o clima de Angola nos próximos 70 anos. 70 anos, sim, exato. Sim. Pronto. 50, 70 anos. 50, 70, 20, estamos 100. A comemorar, vamos comemorar em 2025 50 anos de independência. Logo, estamos já a olhar também para os próximos 50. É isso. Realmente, o Departamento de Investigação Aplicada à Meteorologia e Clima, que é o Departamento do Clima, tem realmente feito esses trabalhos e nós temos já resultados preliminares naquilo que é... Apenas fez esse trabalho em dois parâmetros, que é a precipitação e a temperatura. Okay. Então, naquilo que se notou, ou naquilo que são as nossas projeções daqui, 70 anos ou 100 anos, conseguimos então notar uma uniformização dos modelos que foi usado
para elaborar a projeção da temperatura. Ok. O que é que isto quer dizer? Está a dizer que todos os modelos usados, que nós usamos para projetar o clima de Angola, naquilo que é o parâmetro de temperatura dos próximos 70 anos, estes modelos mostraram uma uniformização, quer dizer que os resultados foram semelhantes. Todas elas mostraram que há tendências ou há projeção, não é, de ter um aumento de temperatura em todo o território nacional. Que há zonas, sim, que há regiões com aumento de 1,5 graus Celsius, há regiões com aumento de 2 graus Celsius, e as regiões mais críticas é a região do sul, onde a projeção ilustra mudanças do clima, da temperatura, com aumento de, poderemos chegar a 3 graus Celsius. Naquilo que é a precipitação, então houve aí um debate, houve uma discussão entre os modelos. Nem todos os modelos mostraram a mesma coisa. Há modelos em que mostraram zonas onde haverá mais excesso de chuva, há modelos que mostraram zonas onde há escassez de chuva, mas num cômputo geral, a parte sul de Angola continua a ser sempre a parte mais crítica. Pese embora que não houve consenso entre os modelos naquilo que é a precipitação, mas naquilo que são as nossas tendências, nossos estudos, começamos a mostrar que cada ano que passa, a parte sul continua sempre a ter redução de E o que é que está a motivar isso? Temos conhecimento de porque é que está a acontecer esse fenómeno na parte sul e porque é que vai prevalecer para os próximos 50 anos? E realmente aqui está a existência do departamento. Estamos a fazer esses estudos, porque temos que fazer o estudo que acaba aqui de explicar dos sistemas, temos que fazer o estudo do sistema, como é que esse sistema agora estão a influenciar, para sabermos se essas mudanças são as mudanças naturais ou são as mudanças então, antrópicas, que são mudanças do homem, o homem a meter a mão nessas mudanças. Pronto, no caso da Zona Sul, é muito pouco provável que seja a mão do homem, não é? Não temos grandes indústrias. Sim. Não sei, a questão da desmatação será? Sim, mas também tem a questão, aí está o microclima, a seção clima do local, que é desértica. É o clima desértico, então, sendo clima desértico, há sempre essa tendência de termos baixa precipitação. E a parte sul tem aqui mais um porém que eu queria aqui ressaltar, só nisso que é, naquilo que é os sistemas, naquilo que é o microclima. A parte sul de Angola existe lá uma baixa pressão permanente que atua durante todo o ano. Esta baixa pressão permanente, ela ganha mais força no tempo chuvoso. Ela realmente é que influencia muitas das vezes as altas temperaturas lá na parte sul de Angola. Pese embora que a parte sul já tem esse clima que é desértica e tem lá mais a baixa pressão, por isso que lá quando chove. Yeah. Lá quando chove. Eles estão em ciclos de secas e inundações. Exato. Lá quando chove muito bem. Essa baixa pressão permanente que está aí, ela joga um papel muito importante nisto que é o padrão, a diferença desse fenômeno. Quando chove muito bem, também quando também aquece muito bem, porque a baixa pressão, ela baixa, aumenta a temperatura, não é? E quando é um momento em que há, na verdade, sistemas em que alimentam a chuva, com a baixa pressão, intensifica mais aí as nuvens, e há mais descargas e há mais chuvas. Naquilo que eu trabalho, sabemos que o INAMET não trabalha sozinho, tem outros parceiros, não é? Que trabalham junto na questão da mitigação dos efeitos e nas ações para a adaptação a essas mudanças climáticas. Daquilo que o estudo são feitos, quais são os setores da economia que serão mais afetados nessas previsões? Olha, questão pertinente. Nós aqui queremos chamar a atenção. O INAMET é um instituto responsável naquilo que é as previsões
naquilo que é estudo climático. Quanto à parceria, realmente nós temos muitos parceiros e nós agora estamos com uma política de mantermos mais, que haja mais comunicação, fluidez de comunicação com nossos parceiros. Essa é uma das razões que nós esse ano, aproveito já aqui em primeira mão, nós esse ano estamos a pensar, na verdade, em realizar um evento que é um evento nacional, climático nacional, onde vai então unir todos esses parceiros, de modo então trabalharmos juntos. Por que razão? Porque às vezes nós dinamite não conseguimos responder a todos. Por exemplo, vou dar um exemplo realista. Nós temos o setor da agricultura. A agricultura, ele sabe muito bem quais são as culturas que devem ser plantadas num determinado tempo ou num determinado mês. Ele sabe, suponhamos, uma maçã ou uma sambala, em que mês deve ser plantada. Sim. Ou sabe qual é a quantidade de precipitação que essas culturas elas podem, na verdade, filtrar. Essas informações são informações que, na mente, não têm assim um grande domínio. Mas, na mente, vai trazer a informação que aquilo que é a chuva, que é a precipitação, vai trazer a informação daquilo que é a temperatura e a parte do setor da agricultura vai pegar essa informação e vai trabalhar então naquilo que são os impactos. Então, essa aqui é a grande política que nós hoje temos, de nós agora unir todos os nossos setores, de modo de nós ajudar a eles a responderem, na verdade, os seus setores de uma forma individual, de que não meteram na mente a responder por todos eles, porque há realmente casos em que na mente não têm a responsabilidade e poderá não responder com exatidão. Exato. Então, nisto, pronto, e naquilo que disse bem, estão a trabalhar também com outros parceiros no sentido de junto unir esforços para a questão da mitigação dos efeitos e buscar soluções de adaptação e no sul de Angola principalmente, em que vamos ter uma alteração do clima nos próximos tempos. Como é que a tecnologia espacial, na sua visão, vai ajudar, não é, a manter, a contribuir nessa questão da adaptação e da mitigação das mudanças climáticas? Olha, continuará a ser preponderante as informações dadas por satélites ou no âmbito do plano de modernização, vamos tocar um bocadinho nisso, vamos ter estações suficientes que os satélites serão dispensáveis? Olha, os satélites sempre serão um grande parceiro daquilo que é a meteorologia, que acabei aqui de explicar muito bem. Um dos grandes papéis que tem o satélite é o rastreio dos eventos severos. Okay. Este papel crucial, é muito crucial naquilo que é a mitigação. Naquilo que é o rastrear, fazer o rastreio ou monitoramento de eventos severos ou monitoramento daquilo que é os padrões climáticos. Então, com esse monitoramento, eu vou conseguir mitigar. Ok, é como, deixa eu ver se percebi, todo médico precisa do laboratório. Isso. Porque vai fazer o rastreio. Ele até pode ver que a temperatura mudou, que a pessoa está se queixando de dor de cabeça e aparentemente é paludismo, mas ainda assim precisa das informações do laboratório para poder realmente definir, não é, a que doença realmente se trata e poder então dar uma medicação, né? No caso do INAMET, vai continuar a usar os satélites para fazer o rastreio desses eventos meteorológicos severos e, portanto, depois então recomendar, não é, para as instituições que tratam das questões da mitigação e da adaptação dos efeitos das mudanças climáticas. É assim mesmo? É isso aí mesmo. Okay. É isso mesmo. Sim, senhora. Então, vamos já caminhar por fim, quase 1 hora do programa. Não queremos esticar muito, mas se está a ser interessante para si, faça um comentário, ok? Faça um comentário, siga-nos se ainda não nos seguiu. Se está a nos ver
de uma outra parte do país. Também é interessante saber de que parte você nos está a falar, de que parte nos está a assistir, e gostaríamos também de saber quem é o nosso público, quem nos vê. É importante para nós também saber disso. Também vamos então, Isildo, antes de terminarmos, ver se consegues dar um conselho, uma mensagem, por último, daquilo que gostarias de ter dito, né, que não foi dito aqui, não é? Ou então um conselho, uma mensagem para as futuras gerações de meteorologistas, especialistas nessas matérias, porque estamos a falar de previsões dos próximos 70 anos. Não sabemos se nós vamos estar lá para continuar a trabalhar nessas matérias, se vamos continuar neste compromisso. Então, qual é o recado que deixa para as próximas gerações de meteorologistas e aqueles que vão trabalhar nessas questões das mudanças climáticas? Olha, aqui a mensagem que eu deixo é não abandonarem os satélites. É muito importante naquilo que é o trabalho da meteorologia, o trabalho de um climatologista. Também deixar sempre a par a população, de modo a seguirem sempre nossas informações do INAMET. Não é? Nós temos páginas como Facebook, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET. Temos o nosso LinkedIn, temos também YouTube, temos o Instagram com o mesmo nome, não é? Seguir as nossas informações de modo a estar sempre a par a passo daquilo que são as mudanças, naquilo que são as previsões dos próximos 20 anos, dos próximos 10 anos, dos próximos 3 meses, que é muito importante essa informação de modo a mitigar aquilo que é as mudanças climáticas e a mitigar os eventos extremos, que é uma realidade assola o nosso país. Hoje a região sul de Angola, ela sofre muito com aquilo que são as secas e como também não só hoje, Angola também vai indo já sofrendo com aquilo que são as enchentes, não é? Que são os eventos severos. E na época passada, estamos a falar no ano passado, em novembro nós vimos isso. Luanda choveu muito, que não era o normal, não é? Mas aí não estamos a dizer que estamos em alterações, mudanças climáticas, não. Estamos em variabilidade, variabilidade do parâmetro, que é muito bom porque nós continuamos a fazer os nossos serviços, continuamos a fazer nossas investigações, e essas investigações todas a gente vai sempre passar essa informação. Então pedimos aqui que o público em geral e não só os nossos setores que estejam sempre conosco, vejam o nosso serviço como serviços sérios, não só como serviços que queremos muito trabalhar com o povo, queremos muito trabalhar com os parceiros, de modo a ajudar a mitigar, de modo a ajudar a fazer os planos futuros. E quero também que, mais uma vez, realçar a todo o povo, a todo meteorologista, que é bom, vamos continuar sempre a manter o foco naquilo que são os nossos trabalhos, vamos continuar a investigar. Só com a investigação vamos conseguir então responder questões como os gêneros, questões que se porventura o que a mudança climática traz, se está a haver uma mudança ou não, só vamos conseguir responder isso com a investigação. Então queria aqui apelar aos meteorologistas que apertem também a investigação, investiguem mais, que isso será muito bom no futuro. Tá. Ok. Isildo, agradecer imenso por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Tertúlias Espaciais. Queremos contar consigo e com a INAMET em várias outras ocasiões. Vocês estão muito bem-vindos cá, vocês são de casa. Portanto, se quiser deixar uma última mensagem ligada a este tema, também está à vontade. Só quero dizer o meu muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pelo tempo aqui passado, que realmente foi um tempo muito frutuoso, foi um tempo em que realmente creio que a população lá, o pessoal que nos seguiu, aprenderam muito. Há algumas questões que é o normal, que é o comum sempre a fazer nós como o pessoal do INAMET. E mais uma vez, meu muito obrigado ao GGPN. É claro que, como disseste muito bem no princípio, nós somos irmãos da mesma mãe ou mesmo pai, então sempre que
nos convidarem, a gente estará aqui com mãos abertas para receber os vossos convites. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro. Então foi assim mais um podcast, Tertúlias Espaciais, o podcast do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, tutelado pelo MINTICS, que visa levar de forma leve, descontraída, questões ligadas à ciência, tecnologia espacial e também das atividades que ocorrem no Programa Espacial Nacional. Como este não há, e essa voz você já conhece, Gibela do Satélite, a voz autêntica que você pode confiar. Estamos juntos, até o próximo episódio.